estudantes da segunda série do ensino médio. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. Comigo, professora Vanessa, e com a nossa intérprete Elisângela. Oi, Elisângela, tudo bem? E o conteúdo de hoje é sobre a capoeira. Então, a gente vai ver quais os objetivos dessa nossa aula. O primeiro objetivo é que você conheça os seus fundamentos. Saber quais são os fundamentos, o que fundamenta a capoeira. Conheça e saiba diferenciar seus instrumentos musicais. Então, vocês vão conhecer quais são os instrumentos que são utilizados em uma roda de capoeira. Já vão se familiarizando com os nomes. E saiba e compreenda sobre a graduação. O que é a graduação da capoeira? Será que existe? Existe uma regra, uma norma? Então, a gente vai ver isso aí. Tem algumas perguntas para vocês. Você sabe quais os fundamentos da capoeira? Que a gente acabou de falar. Você sabe quais são eles? Conhece alguém que pratique? Com certeza você deve conhecer alguém que deva praticar, ou tenha praticado, ou já tenha se familiarizado com a capoeira. Você conhece alguém? Já deve ter vindo na sua cabeça alguém. Acha que existe uma filosofia na capoeira? Eles seguem alguma norma? Eles têm alguns mestres que comandam? Tem alguma filosofia que eles seguem? O que eles devem ou não fazer? Então é isso que eu quero saber de vocês. E você conhece os instrumentos utilizados pela capoeira? Como eu comentei anteriormente, a gente vai ver se tem e quais são eles, se tiver. Então, jogar capoeira. O que é jogar capoeira? É eu fazer lá, né, a luta. Quando a gente fala, eles estão lutando, eles estão jogando. Então, a gente já vai falar sobre isso. Então, o que é jogar capoeira? É um processo coreográfico de duas pessoas. Parece uma coreografia que eles estão fazendo. Mas a gente vai entender o que é essa coreografia e como que ela funciona. Simula intenções de ataque, defesa e esquiva. Então, simula uma pessoa atacando, são sempre jogados com duas pessoas. Então, uma pessoa simula ataque, a outra simula a defesa e a outra esquiva. O que é esquiva? Eu me esquivar, né? Exibe habilidade, força e autoconfiança em colaboração. Olha que legal essa palavra, colaboração. A capoeira ela é uma luta em que eles precisam ser colaborativos. Vocês vão ver que é uma modalidade que se respeita muito o próximo. Então, a gente vai ver o que quer dizer isso. Se desenvolve a partir do gingado, num desenrolar espontâneo e natural. O que é o gingado? É como você vai jogar a capoeira. Cada um tem um jeito. Óbvio que tem o básico, mas daí, conforme você vai se aprimorando e aprendendo, você vai ter o seu próprio estilo. Num desenrolar espontâneo e natural, como eu disse, é espontâneo, você vai ser natural na hora que você estiver jogando a capoeira. Características importantes, liberdade de criação, então você pode criar, tradições, a capoeira fala muito sobre essa questão da tradição, de onde ela veio, o respeito ao mestre e o respeito aos mais velhos, que seriam não só os mestres, mas todos os que estão ali na roda da capoeira. A capoeira tem roda, tá? A gente vai falar sobre isso também. Ela é original do Brasil e é considerada uma expressão cultural, misturando arte marcial, cultura popular e música. Então é riquíssimo para nós conhecer a capoeira, a nossa história. Porque a capoeira, ela é do Brasil. Então, a gente tem que valorizar o que a gente tem. E ela mistura tudo isso. Arte marcial, que é a luta, né? Uma cultura, que são as tradições que a gente comentou, e a música. E por isso, ela pode ser considerada um jogo, porque você joga a capoeira ali com a outra pessoa. Pode ser considerado também uma dança, por conta dos instrumentos. Agora, a gente já sabe que tem instrumento. Nessa imagem aqui já dá para a gente ver alguns. Então, por conta da dança, musicalidade, ela também é considerada uma dança e uma luta, porque isso aqui é histórico. Ela surgiu de uma luta como forma de defesa da repressão que os escravos tinham antigamente. Tá? Desculpe. E sobre a filosofia da capoeira? Vamos ver se tem filosofia. Tem. Vamos ver quais são elas. Então, primeiro, respeito ao mestre e disciplina durante os treinos. Isso é primordial para quem vai participar da capoeira. Quero participar de uma roda de capoeira.
respeito ao mestre e a disciplina do mestre durante os treinos. Não só durante os treinos, né, mas aqui como foco principal. Manter a vigilância de forma permanente em todo o ambiente. Então, toda vez que você estiver lá no espaço, você tem que estar sempre vigilante o tempo todo. Não perder de vista o movimento dos seus parceiros. Então, quando você está jogando a capoeira, então tem vários mecanismos ali dentro da roda. Por exemplo, vou citar um para vocês. Se você está na roda e você vai para o lado esquerdo, você quer ter mais tranquilidade na hora que está rodando. Se você quer o lado direito, você quer um jogo mais agressivo. Não que vocês vão sair, a capoeira não tem isso de sair no tapa lá, batendo, no chão, rolando, não tem. Mas você pode fazer um jogo mais agressivo, com uns golpes diferentes, enfim. Manter sempre a calma durante toda e qualquer situação. Então, você está jogando, você sempre tem que manter a calma. Às vezes acontece de você pisar sem querer no pé do seu oponente. Então, você sempre tem que manter a calma, saber que aquilo não foi proposital e talvez se tenha sido proposital, você tem que ser calmo para tentar, né, apaziguar aquela situação. Zelar pela segurança de todos os companheiros de treino, isso é bem importante. Zelar pela segurança, para que não aconteça nenhum imprevisto. Pode ser que aconteça, como qualquer outro esporte, luta, a gente sabe que pode acontecer, porém, é uma das filosofias da capoeira. Jamais utilizar os conhecimentos da roda em agressões. Isso é bem importante. Então, você não pode utilizar... Eu aprendi vários golpes da capoeira, aí estou um dia lá no parque, acontece uma briga e eu vou utilizar esses golpes que eu aprendi nessa briga. Não, isso é totalmente contra a filosofia da capoeira. Então, acho que todas as artes marciais, a gente tem que sempre respeitar. Então, o que você aprende lá, você não pode utilizar, né, na capoeira, você não pode utilizar para uma agressão física, por exemplo. Você tem que sempre tentar apaziguar e não ir para agressão. Sempre obedecer o comando do berimbau. Berimbau é um instrumento, já adianto. Ele é quem comanda ali a roda, quando tem o instrumento, quando tem a musicalização. Então, você sempre tem que obedecer esse comando do berimbau. Não virar de costas para o seu parceiro, é considerado uma falta de respeito você, né, virar de costas, então você sempre tem que estar... Óbvio que durante alguns golpes você vai virar de costas, mas não é nesse sentido. No sentido de você, não gostei do que você fez, viro de costas, então isso não pode, tá? Não faz parte da filosofia. E agora a gente chegou no nosso primeiro exercício. Vamos lá. Quando falamos sobre filosofia da capoeira, que é o que a gente acabou de ver, o que não se enquadra, o que não faz parte da filosofia da capoeira? Letra A, virar de costas para o seu parceiro. Letra B, respeito ao mestre e disciplina dos treinos. Letra C, obedecer o comando do berimbau. Ou a letra D, jamais utilizar os conhecimentos da roda em agressões. Então, dentre essas opções, qual que não faz parte da filosofia da capoeira? Vou dar um tempinho para vocês responderem e já voltamos com a resposta correta.
voltamos com a resposta correta. Então, o que não se enquadra na filosofia da capoeira é virar de costas para o seu parceiro. Isso não se enquadra. Os demais fazem parte da filosofia, respeitar o mestre, os treinos, obedecer o comando do instrumento berimbau e jamais utilizar os conhecimentos para agressões físicas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a roda de capoeira. Quando vocês veem alguém jogando capoeira, com certeza vocês veem uma roda. Isso faz parte da luta. Então, aqui é uma imagem de uma roda com os instrumentos, sempre duas pessoas que estão ali jogando no centro. Algumas batem palmas, algumas não batem palmas. Depende de qual grupo você pertence. A capoeira tem vários grupos também. Então, não segue uma regra específica, né? Cada grupo tem a sua característica. E vamos lá, o que significa a roda de capoeira? Uma das principais tendências é que os capoeiristas, que são as pessoas que praticam a capoeira, revezem durante o jogo. Então, eles vão trocando. Todos na roda devem cantar, tocar ou jogar. Contudo, a capoeira é integradora e inclusiva. Então, assim, esse todos devem cantar, tocar ou jogar, em alguns casos que não tem o bater palmas, não precisa bater palmas, mas tem que cantar, tem que jogar, então eles estão ali, cada hora vai um entrar na roda para participar. Então, ela é integradora e inclusiva, ela inclui todos, né? Então, bem importante essa luta. Dentro da educação física, a capoeira é considerada uma luta por conta das questões históricas. Vamos ver os instrumentos? Então, vamos lá. A gente tem o berimbau, os principais instrumentos, tá? Tem rodas de capoeira que usam até violão já. Mas a gente está falando de um processo histórico, então vamos falar dos principais, né, característicos tradicionais. Então tem o berimbau, o atabaque, o pandeiro, o reco-reco, o agogô. Vamos ver cada um deles, para vocês se familiarizarem com o nome, com o instrumento. Então vamos lá, o berimbau é esse aqui, ó. Ele é aqui é o pau de berimbau, arame, né, tem a cabaça, que é aqui, onde sai o som, o caixixi, a pedra e a vareta. E tem alguns ritmos também que o berimbau faz. Então tem o ritmo Angola, olha para vocês verem a infinidade, um monte que tem. Eu coloquei alguns aqui para vocês conhecerem. Então São Bento Pequeno de Angola, São Bento Grande, Benguela, Toque do Mestre Bimba, Cavalaria, Iuna e Miudinho. Então são vários, olha quantos para vocês. Fica aí como tarefa para vocês pesquisarem, para saber como é que é cada um deles, tá? O atabaque é esse instrumento aqui. Olha que legal. Tem gente que gosta desse aí, né? Que faz barulho. Ele tem origem africana e é um tambor cilíndrico ou cônico, coberto com a pele de um animal em cima para bater. O pandeiro, que vocês conhecem, não que vocês não conheçam os outros, mas ele é mais comum. Então, o pandeiro é um instrumento de percussão. Ele é um aro de madeira recoberto ou não por uma membrana, tá? Então, depende. Aqui em cima tem vários materiais que ele é coberto. E a abertura com soalhas, que são essas aberturas aqui. Aberturas com soalhas ou guias. Soalhas são esses, é onde faz o barulho ali, tá? O chacoalhado. Tá? Então, esse é um pandeiro, vocês já conhecem, o carnaval usa bastante isso aí. O reco-reco, também falando de carnaval, gente, vocês estão vendo que vários instrumentos desses são utilizados como instrumentos de bateria de carnaval, olha que legal. Aí tem o reco-reco, que é um rolo de bambu seco com cortes transversais. Ó, tá vendo? Esses cortes aqui. O som é produzido pela ação de esfregar uma vareta nesses cortes. Então, esfrega uma vareta nos cortes e produz o som do reco-reco. O agogô é esse instrumento, ele é conhecido como gã, formado por um único ou múltiplos sinos. Então aqui, no caso, são 2, então tem alguns que tem mais até. E ele pode ser o instrumento mais antigo do samba. Então, uma dança, né? O samba, o agogô pode ser um dos instrumentos considerados mais antigos do samba. E a gente chegou no segundo exercício. Quais são instrumentos utilizados na capoeira, dos mais tradicionais? Letra A, berimbau e reco-reco. B, agogô e violão. C, pandeiro e surdo.
ou D, nenhuma das anteriores? Essa tá fácil. Logo voltamos com a resposta. Voltamos e vamos ver a resposta correta? Então, a resposta correta é a letra A, berimbau e reco-reco. Professora, mas você falou do violão. Eu falei do violão, mas eu falei que não era tradicional. A gente ia responder com os tradicionais. E mais um fator importante da capoeira é com relação à graduação. Então, aqui eu trouxe para vocês como que são as cordas. Tem gente que chama de corda, tem gente que chama de cordão. Tem gente que usa essa corda de cetim, tem gente que usa tem vários materiais para essa corda, esse cordão. Não tem uma regra específica. Cada grupo utiliza o seu. Tem até grupos que se desentendem por conta disso, mas né, é uma bobagem, não precisa. O importante é você seguir a filosofia da capoeira que a gente comentou. Então aqui a gente tem o cinza, que é para iniciante, o cinza e amarelo, que é para o aluno, o azul, aluno graduado. Essas são como se fossem hierarquias da capoeira. O vermelho e o roxo é o instrutor, o marrom, o professor, vermelho, o mestrando, o branco, o ivinho, o mestre, e o branco é o grão-mestre. Então, essa é a graduação da capoeira mais básica, tá? E olha lá, temos mais um exercício para vocês. Qual a cor de uma pessoa que está iniciando a capoeira? Então, é a primeira cor lá que estava na imagem e a primeira que estava ali escrita. Quero ver se vocês lembram. Vamos lá?
Vamos ver a resposta correta. É a letra A, é o cinza. Então, para quem está iniciando na capoeira, ela começa com o cordão ou com a corda cinza. Trouxe para vocês uma frase do mestre Camisa. Capoeira é uma arte que engloba várias artes em uma só arte. Olha só. É um trabalho, uma luta, uma arte, uma dança. É poesia. Tudo isso tem seu momento, ou seja, ela é o que o momento determinar. Olha como ela se transforma, a capoeira, né? E hoje, para a gente relembrar, vamos ver o que a gente viu, né, nessa nossa aula. Então, a gente viu sobre jogar capoeira, sobre o que a capoeira é, luta, dança e jogo, sobre a sua filosofia, sobre a roda de capoeira, quais são os seus instrumentos e sobre a graduação. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Elisângela. Até a próxima. Tchau, tchau.